Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre esse mundo aí maravilhoso de pós-venda de concessionária. A gente está aí fazendo uma série focada em melhorar a produtividade e eficiência dos nossos profissionais do pós-venda. Já falamos aí da importância do agendamento mais entrevista para obter isso. Depois nós já falamos de como conquistar isso através de conhecimento, mais treinamento e habilidade. E hoje nós vamos falar em como obter mais produtividade e eficiência através da utilização correta de ferramentas normais mais ferramentas especiais. E por que que isso é tão importante? Porque o que eu vejo nas minhas visitas aí através de dos meus treinamentos mais mentorias, é que muitas e muitas vezes nós olhamos para esses dois elementos, ferramentas de uso comum mais as ferramentas especiais, como um custo, um gasto, né, do pós-venda. E não conseguimos muitas vezes olhar para eles de maneira correta. Não entendemos como um investimento que traz um retorno sobre esse investimento, o famoso ROI aí. E por que que a gente tem dificuldade de fazer isso? Porque não conseguimos mensurar corretamente o impacto disso no nosso pós-venda. Então, o primeiro ponto é, independente de quanto tempo você tem aí no teu pós-venda, seja você o supervisor, o gerente, o líder, né, tanto faz, ou o próprio técnico, olhando para a sua caixa de ferramentas normal, se pergunte e responda de maneira verdadeira. Seja honesto. O que tem aí para trabalhar é o necessário? Vai garantir com que você fique no teu box realizando aquilo pelo qual nós realmente recebemos, que é manutenção, diagnóstico, inspeção, verificação, reparo e revisão? Porque para cada hora passada do nosso dia tem que ser uma hora cobrada de alguém. Isso é a produtividade. Se eu quero 100% de produtividade do meu profissional, que é o mínimo que nós esperamos, nós precisamos garantir que ele esteja ali 100% do tempo. Nós estamos garantindo isso para que ele possa também ser eficiente. Se eu vendi uma hora, eu quero que ele faça o trabalho pelo menos dentro dessa uma hora. Nós queremos de verdade que ele faça em 50 minutos, para que a gente possa, dentro de 8 horas, vender 9 e aí sim ser extremamente rentável. Mas para que isso aconteça, o técnico tem que estar no box dele. Então, se ele não está ali porque está pedindo uma ferramenta emprestada para alguém, já é perda de tempo. E esse tempo custa. Quanto custa, Olavo? Você sabe quanto é a tua hora para cliente externo. Olha para o carrinho de ferramentas e se pergunte, realmente a porrinhação, a encheção de saco que é para conseguir comprar uma chave combinada 13 milímetros, realmente, ela vale a pena essa porrinhação toda num concessionário em que a hora de um técnico hoje cobrada está em R$ 250? Será que a gente realmente não consegue fazer uma reunião e fazer com que o titular, o diretor, o cara de compras, o próprio gerente de pós-venda entenda que aquela porcaria daquela chave que custa R$ 15, toda vez que o meu técnico tem que sair para ir pegar uma chave com outro emprestado, porque a dele está desgastada, porque está quebrada, porque sumiu, aquela chave ali está me custando um caminhão de dinheiro. E eu sei, eu não quero tirar o mérito de que, poxa, se eu entrego um carro, um conjunto de ferramentas básicas de trabalho para o meu técnico e eu só contrato pessoas profissionais com caráter, então as ferramentas elas não podem
Se elas não têm perna, elas não podem sair andando por aí. Se elas sumiram, é porque houve sim um descuido. Acabou ficando dentro de algum automóvel e perdemos, quando nós não estamos falando de que possa ter acontecido um furto. Mas esquece esse segundo elemento, vamos pensar que houve um descuido e a ferramenta ficou dentro de algum carro aí e nós perdemos ela. Uma coisa é isso ter sido realizado. E aí sim, nós temos que ter todo um processo dentro da nossa empresa, mais do nosso RH, para trabalhar em relação a isso e saber como vai lidar com essa situação. Esse é um ponto. Poxa, uma ferramenta é algo que todo profissional tem que cuidar dela e é responsável por ela e responsabilizado pelo uso incorreto dessa ferramenta. Isso é uma coisa. Outra coisa é ficar de birrinha 6 meses sem a ferramenta. Ou aquele tipo de coisa assim, ah não, eu comprei as ferramentas, estou no início do ano e agora ele já não tem mais, eles que se virem. Esse tipo de comentário, esse tipo de atitude, das duas uma, ou ninguém está realmente preocupado com fazer dinheiro na empresa, ou nós contratamos pessoas erradas. E não são as que perderam a ferramenta. Ah, mas eu tô brabo contigo porque falou isso. Cara, desculpa, mas você tá muito enganado. Forneça e garanta que sempre tenha o que é necessário para o técnico fazer o que tem que ser feito. Esse é o nosso papel. Se nós temos uma concessionária, se nós somos os supervisores, os gestores, os líderes daquilo ali, esse é o nosso papel. Se o técnico que está ali não está utilizando de maneira correta, nós vamos fazer uso da nossa liderança para tentar impactar ele e botar no caminho correto. E às vezes, em algum momento, o caminho correto é não estar junto conosco no futuro. Mas essa é uma ação que a gente tem que fazer junto ao técnico, mas não podemos, por conta do que estamos fazendo com ele, deixar de fornecer o que é necessário para que ele faça o trabalho dele. Porque senão a gente tem uma coisa que já é ruim, a gente eleva ao quadrado. Já tem alguém que tem dificuldade de manter uma ferramenta ali por N motivos, não usa de maneira correta ou não cuidou da ferramenta, e aí porque ela agora foi extraviada, a gente simplesmente não fornece mais. Ah não, agora eu tenho uma birra, não forneço mais. Mas o serviço continua entrando. E aí o que acontece? Aquele técnico ele não consegue ter eficiência, porque não consegue fazer dentro do tempo. E menos eficiência e menos produtividade. E aí no final do mês, a gente não vendeu, deixou de vender 2, 3, 4 horas. A R$ 250 são R$ 1.000 que nós deixamos de faturar. Por causa de uma ferramenta, às vezes lá, de R$ 20. De uma birra. Então esse é um ponto muito importante. Nós precisamos garantir que as ferramentas básicas estão ali. E aí vem um outro ponto. O que é básico? Porque hoje me parece que a gente tem uma certa miopia em relação ao que é básico. Básico não é um jogo de catraca, um jogo de suquetes, um jogo de ferramentas combinadas e um jogo de ferramentas Philips e Fender. Isso não é básico. Um técnico que não tem uma parafusadeira pneumática, um técnico que não tem uma parafusadeira elétrica, ele já não tem o básico. O técnico não tem uma ferramenta para tirar os filtros, um técnico não tem a ferramenta para torquear os parafusos ali disponível na frente, no caixa de ferramentas, ele já não tem o básico. Por quê? Porque a gente não está nos anos 80. Não estamos nos anos 80. Nosso técnico ele tem que estar no box. Se ele começa às 8, ele tem que estar às 8. E das 8 até às 18, todas essas horas em que ele vai estar trabalhando, ele tem que ter todas essas horas vendidas e mais. Ele tem que realizar para cada hora vendida, ele tem que realizar o trabalho com extrema qualidade em 50, em 45 minutos. Então nós precisamos que ele tenha ali o torquímetro, a gente precisa que ele tenha a parafusadeira pneumática, precisa que ele tenha a parafusadeira elétrica. Por quê? Porque ele tem que ganhar tempo. E porque essas ferramentas custam nada perto da quantidade de dinheiro que a gente pode fazer.
Só que muitas vezes a gente olha assim, ah, não, eu não posso botar porque eu não tenho a quantidade de trabalho para que ocupe as horas do técnico. Mas isso não é culpa do técnico, isso é culpa nossa de sermos incapazes, de não estarmos conseguindo atrair clientes. Aí é uma outra coisa, nós precisamos atrair clientes e encher a nossa oficina para que a gente possa vender as horas. Esse é um lado que nós temos que ter o nosso CRM mais BDC, a nossa equipe de marketing, a equipe de propaganda, mais os nossos consultores, todo mundo prospectando o cliente. Isso nós temos que trabalhar nesse lado aqui, para garantir que a gente coloque carvão para dentro da nossa fornalha, para ela queimar. Agora, uma vez que o carvão está lá dentro, a gente tem que garantir que os nossos técnicos têm o que é necessário para fazer o trabalho deles. E aí é que acontecem as coisas mais doidas, sabe? Que eu não estou conseguindo trazer clientes. E aí quando eu trago o cliente, leva mais tempo do que é necessário, frustra o cliente. E eu não consigo ter efetividade no que tem que ser feito lá. E aí fica uma loucura, porque eu tenho uma produtividade baixa, que significa que eu tenho 8 horas lá para vender no técnico, só consigo vender 6 horas, 5 horas, só que uma eficiência extremamente baixa, fazendo com que essas 6 horas que foram vendidas acabe tomando 8 horas de trabalho. E aí quando vem um passante, eu não consigo atender porque o cara está trabalhando ali. E aí sim é o prejuízo elevado à enésima potência. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que, cara, equipa o teu técnico para que ele possa produzir, para que ele possa, para cada hora vendida, fazer em 50 minutos. E aí sim, quando tem passante, tu não tem que ficar deixando tempo para o teu passante. Ah, tem que deixar guardado 30%, 20% da minha agenda para um passante. Não, se você tem a tua equipe que tu conhece, que tem uma eficiência de 110, 115, 120%, que mantém qualidade, que em 8 horas fazem 9 horas de trabalho, você pode ter a tua agenda lotada que o passante vai conseguir ser atendido. E isso é mágico. Agora, para que eu consiga isso, eu tenho que ter as ferramentas básicas. E aí nós vamos para as ferramentas especiais, que é outra coisa que todo mundo fica frustrado com ferramentas especiais. Pô, se você é um técnico e não está usando as ferramentas especiais para fazer o teu trabalho e não está ganhando eficiência com isso, você é um técnico que está com, olha, uma dificuldade enorme. Você vai botar mais dinheiro no bolso, cara. Você vai trabalhar e se cansar menos, se frustrar menos. Então, por favor, use as ferramentas especiais. Agora, se você é o líder desse time, se você é o gestor e vê que teu time está trabalhando com ferramentas, não está usando as ferramentas especiais, é sua obrigação garantir que eles usem isso. Sabe por quê? Porque ao utilizar isso, o trabalho sai com mais qualidade, o trabalho sai num tempo menor do que o preconizado e isso vai fazer com que a rentabilidade aumente na tua operação. E não está cuidando disso é um problema sério. E a questão é que, se nós não estamos cuidando, pode ser que alguém passe aí, olhe a ponte e queira cuidar. E isso é péssimo para todo mundo. Ferramenta não é custo quando utilizada. Agora, a ferramenta adquirida, colocada na prateleira, tendo necessidade de ser utilizada e nunca é utilizada, e o que é pior, o ganho em eficiência e de qualidade não é obtido por não estar utilizando a ferramenta, aí sim faz dela um custo enorme. Quando eu passo a inverter isso e utilizar ela e ganho qualidade e eficiência, isso passa a botar dinheiro no caixa. E aí a ferramenta se paga e põe dinheiro no caixa. Retorno do investimento. Como é que a gente olha para nossas ferramentas? Como é que você está olhando para suas ferramentas hoje aí? Custo ou investimento? Se é custo, comece a trabalhar para fazer com que cada chave de fenda, cada chave combinada, cada pacote que a montadora te mandar com uma ferramenta especial seja realmente utilizado, obtido ganho de eficiência e qualidade para que ela seja vista como um investimento. Sucesso das vendas e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.